Salve, salve! Eu sou Eduardo Osório e hoje o Musicatessen desembarca em Irará, no interior da Bahia. Foi lá onde nasceu um dos grandes músicos do nosso país, Tom Zé, que há 50 anos lançava seu disco de estreia, Grande Liquidação. Antônio José Santana Martins tinha mais de 30 anos e já morava em São Paulo quando lançou Grande Liquidação. Ele também já tinha participado, em 68 mesmo, do disco Manifesto da Tropicália, que inclusive já foi assunto aqui do canal. Ele nasceu numa família que tinha bastante dinheiro por conta de um bilhete premiado da loteria. Começou a se interessar por música na adolescência e depois entrou para a Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Foi morar em Salvador, em seguida conheceu Caetano, Gil, Bethânia e Gal. E aí, quando surge o movimento tropicalista, o Tom Zé estava automaticamente, naturalmente inserido neste movimento. Ele, inclusive, foi um dos grandes expoentes do tropicalismo, mas com o passar do tempo, ele se afastou do grupo. Hoje o Tom Zé tem 81, quase 82 anos de idade e continua na ativa. Já lançou 22 álbuns de estúdio, sendo que o último foi lançado em 2016, quando ele comemorou seus 80 anos. E este ano mesmo ele lançou uma música nova em parceria com o jamaicano Lee Scratch Perry. Sei que o seu relógio está sempre lhe acenando, mas não buzine que eu estou paquerando. Sei que o seu relógio está sempre lhe acenando. É no contexto da Tropicália que é lançado Grande Liquidação, que é considerado por alguns como o mais tropicalista de todos os discos lançados naquele período. O caráter experimental do trabalho do Tom Zé é muito forte. Ele experimentaria ainda mais com o passar do tempo, mas aqui isso já pode ser percebido. E aqui em Grande Liquidação ele vem acompanhado de duas importantes bandas. Os Versáteis, que era um grupo instrumental que fez bastante sucesso pela mescla que fazia da Jovem Guarda com a Bossa Nova, e também os Brasões, um representante da nossa psicodelia que lançaria seu único disco de estúdio no ano seguinte, em 69. Bom rapaz, direitinho, desse jeito não tem mais. Bom rapaz, direitinho. Todas as 12 faixas de Grande Liquidação são de autoria do Tom Zé. E esses 37 minutos vêm recheados de comentários sobre o Brasil daquela época. O Tom Zé batizou a forma dele fazer música de jornalismo musical. E ele lança mão de ironias, metáforas, jogos de palavras para passar a mensagem que ele quer, sempre fazendo críticas e provocações satíricas. A inspiração vem de notícias de jornal e do próprio cotidiano que ele retrata tão bem nas suas canções. Ao longo do disco ele apresenta personagens, algumas dessas músicas vêm com personagens, incluindo a faixa de abertura, cujo personagem é a cidade de São Paulo. São Paulo é a música vencedora do 4º Festival de Música Brasileira. E como o próprio título do álbum sugere, o Tom Zé também aborda temas como consumismo, práticas capitalistas, a propaganda, o jornalismo, enfim, a mídia como um todo. Nasci no dia do medo, na hora de ter coragem. Fui lançado no degredo, diplomado em malandragem. Grande Liquidação foi gravado no estúdio Gazeta, em São Paulo, e teve a produção de João Araújo, que foi um grande produtor e empresário musical brasileiro, pai do Cazuza. Os arranjos são de Damiano Kodzela e Sandino Rohagen, que são os responsáveis aí pela fusão entre o erudito e o popular que aparecem neste álbum. Além disso, Grande Liquidação traz colagens ou montagens sonoras que, aliadas aos arranjos, também as mudanças inesperadas de andamento, alterações de compasso, misturas de ritmos e incorporação de diferentes ritmos, às vezes, numa mesma música,
trazem essa estética e essa essência bem tropicalista. Entrei na liquidação, saí quase liquidado. 20 vezes, 20 meses, eu vendi meu ordenado. O design visual e a capa de Grande Liquidação é acreditada à Oficina Programação Visual de São Paulo. E ela representa bem as canções e as temáticas tratadas no álbum. Além de ser bem colorida, com cores vibrantes, algo bem típico dos discos tropicalistas, ela traz letreiros e cartazes que remetem às canções, também às práticas capitalistas e a outros temas do cotidiano que são retratados nessas canções. Vem então nessa capa, que assim como outras capas da época, traz um retrato do Tom Zé, um retrato em preto e branco no centro da capa. Como um grande chefe de família, ele soube sempre encaminhar seus filhos para a glória. Ao contrário dos seus colegas tropicalistas, o Tom Zé não conseguiu lançar o seu disco de estreia, o seu disco tropicalista, por uma grande gravadora, e o disco acabou saindo pelo selo pernambucano Rosenblit. Com o passar do tempo, Grande Liquidação ficou esquecido, meio abandonado, pouco falado, algo que, na minha opinião, é muito injusto com esse grande trabalho do Tom Zé. A versão em CD veio só em 2000 e hoje ele está disponível também em plataformas digitais. Fique à vontade, tchau, goodbye. Ainda é cedo, alô, como vai? Fique à vontade, tchau, goodbye. Bom, Grande Liquidação começa com duas músicas que eu gosto muito. Por exemplo, eu podia destacar elas, que é São Paulo e Curso Intensivo de Boas Maneiras. Mas não tem como não destacar Parque Industrial. É a música do Tom Zé que integrou o disco Manifesto da Tropicália e não é por acaso. Na minha visão, nessa música o Tom Zé critica o consumismo fomentado pela propaganda que entorpece e ludibria as pessoas. Ele também critica o desenvolvimento com bases nesse consumismo, além de mirar no sensacionalismo midiático. E sempre que ele lembra dessa fase da carreira, o Tom Zé também lembra que essa é a música que o jornalista Flávio Cavalcante, um importante jornalista da época, decretou no seu programa de rádio que ela não era música. O Cavalcante criticava muito o refrão de Parque Industrial, justamente um dos seus pontos mais fortes. Porque é made in Brasil. Porque é made. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi sobre os 50 anos de Grande Liquidação, o disco de estreia do Tom Zé, um dos melhores frutos do tropicalismo. Se tu quiser ouvir o álbum na íntegra, o link tá na descrição aqui do vídeo, assim como o link direto para o site do Tom Zé, para tu pesquisar e saber um pouco mais sobre o artista. Tá certo? Até mais! Não se importa.